eu quero fazer um vídeo também super interessante, na verdade. Vai ser longo, porque tem que ser longo, a qual eu vou falar exatamente sobre educação pública e Fernando Henrique Cardoso. Para quem não sabe, Itamar Franco, apesar de que havia muita violência nas escolas, então eu lembro de uma professora na primeira série, a qual eu fiquei atrás de uma porta da sala, né? E eu usei o chapéu de burro, para quem não sabe, era um costume português. Fora que naquela época da primeira série, da época do Itamar Franco, eu estudei numa escola aqui em São Paulo, na Zona Sul, a qual eu não vou falar o nome, claro. E naquela época, eu tive uma professora, né, a qual me colocou no colo dela e cortou as unhas do meu dedo, né? Eu sei que hoje muita gente vai falar, nossa, que absurdo, né? Enfim, é uma realidade que aconteceu na época do Itamar Franco. Todas essas professoras que usavam a reguada, na época não era palmatória, palmatória é uma coisa que veio muito no Brasil pelo costume português, para quem não sabe, né? A educação pública tem a cultura portuguesa, com certeza. E a palmatória ela veio dessa educação de Portugal para o Brasil, para quem não sabe disso. E na época havia, né, eles faziam aquela roda e perguntavam para a criança, né, quanto é 5 vezes 5, 25, quanto é 9 vezes 9, 81, quanto é 6 vezes 6. Aí a criança errava, levava a palmatória e assim por diante, né, eram de madeira, igual se fosse uma colher. Isso durou, para você ter uma ideia, olha que coisa interessante, colonização. Houve o Império, depois houve o novo Estado, né? Para a gente chegar à ditadura militar. A ditadura militar começou em 1964, foi até 1985, e para chegar até a nossa democracia, entre vários presidentes, né? E aí a gente vai falar sobre Fernando Henrique Cardoso, que veio depois, na verdade, mais ou menos depois do Itamar Franco, na verdade, né? Que foi do MDB Minas Gerais e, para quem não sabe, Itamar Franco era de direita. Quem na época era governador de São Paulo era o Quércia. O Quércia era governador de São Paulo, né? Tanto que na época do Quércia havia o pensamento de rota na rua. Para quem não lembra disso, né? A rota na rua. Vamos falar sobre isso, tá? O que aconteceu na época do Fernando Henrique Cardoso, em 1995 a 2002, criação de parâmetros curriculares nacionais, o PCNS. Embora buscasse unificar, organizar o ensino, o PCNS introduziram os temas transversais pluralidade cultural, meio ambiente, ética e etc., que passaram a ocupar espaço nos conteúdos básicos. Avanço de ONGs e organismos internacionais na educação brasileira. Muitas políticas foram influenciadas por fundações como Banco Mundial, Unesco, Open Society, entre outras, que levaram um modelo mais sociológico e relativista, deixando o ensino técnico e conteúdo duro de lado. Início do progressiva desvalorização do conhecimento objetivo. A escola passou a dar mais ênfase a contextos sociais do que a gramática, a matemática pura ou a ciência com métodos rigorosos. Resultado, mesmo com boas intenções, como a democratizar o ensino, o que se viu foi o sistema cada vez mais fraco nos conteúdos essenciais, professores sem autonomia e sufocados por cartilhas pedagógicas ideologizadas, alunos formados com pouca base e sem preparo para a vida prática ou o mercado. Isso agravou nos governos seguintes, Lula, Dilma até hoje em 2025. A agenda progressista ganhou força nas universidades, a esquerda radical se consolidou em curso de pedagogia e nos sindicatos. O modelo educacional permaneceu praticamente intacto desde Fernando Henrique Cardoso, com apenas mudanças cosméticas. Conclusão:
A base desse modelo enfraqueceu o ensino foi lançado nos anos de Fernando Henrique Cardoso e permanece até hoje, em 2025, com consequências graves para os pais, especialmente para os mais pobres, que dependem da escola pública para subir na vida. Pesado. Vamos lá. As elites abandonaram o ensino público e deixaram o povo entregue ao sistema fraco, ideologizado e sem perspectiva de futuro. Vamos organizar essa ideia. O ensino público já foi de excelência até o ano de 1980, ao início dos 80. A escola pública era sinônimo de qualidade. Muitos médicos, juízes, engenheiros e hoje viraram escolas públicas sérias e exigentes. O Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, os colégios técnicos federais, escolas estaduais em São Paulo e Minas Gerais eram referência. Olha que legal, década de 70 e 80. A partir dos anos 90, as elites migraram para o ensino privado. Com a queda da qualidade e avanços das ideologias do ensino público, as elites passaram a colocar seus filhos em colégios particulares, abandonar a luta por escola pública forte, assumir que ensino público é só para pobres. Resultado, quem tem dinheiro estuda com qualidade e quem não tem fica preso a um sistema fraco e doutrinado. A escola pública virou laboratório ideológico. Com as elites fora do sistema, os sindicatos e grupos ideologizados tomaram conta. Professores foram politizados em vez de capacitados. O ensino virou ativismo e perdeu conteúdo. As famílias pobres ficaram sem voz, sem opção e sem saída. Pesado. Conclusão forte. A elite não se importou em salvar a escola pública porque já tinha onde garantir o futuro dos seus filhos. Quem paga essa conta? A classe média baixa e os mais pobres. A geração inteira sem base, sem leitura, sem preparo com o trabalho e para a cidadania. Agora em 2025, o que percebemos tarde demais? Que abandonaram o ensino público, enfraqueceram o conteúdo, usaram a escola como ferramenta ideológica. A elite saiu e o povo ficou preso ao descaso. Então, olha só. A matemática virou opressora. A gramática foi trocada por textos políticos. A disciplina virou autoritarismo. O professor virou ativista. Tudo começou com Fernando Henrique Cardoso. Depois nós tivemos aí o governo do Lula, Dilma, né? Manteve esse ensino ideologizado até agora do governo do Lula. Né? Esse é o fracasso da educação pública brasileira. A destruição e a dissolução de uma sociedade durante mais ou menos 30 anos. Melhor, 3 décadas direto. Né? 3 décadas direto. Nós tivemos aí a destruição e a dissolução do ensino público brasileiro, que era um ensino na década de 70 e 80. Na verdade, até 60, né? Se a gente for pensar, também é um ensino de qualidade. Né? Vamos falar um pouco sobre, para vocês se assustarem um pouco, quem foi Lattes. Né? Lattes. Eu vou dar uma olhada aqui. Uma informação só para
começar a entender mais ou menos onde está o problema. Ó, César Lattes, com 2 T's, olha que interessante. Professor de física da rede pública. É importante notar que devido à popularidade do nome, pode ser difícil localizar um currículo específico na plataforma Lattes, né? Olha que coisa louca. Lattes, né? César Lattes, foi professor de física. Pelo menos aqui, né, mais ou menos ali na década de 60. Ele era professor de escola pública, né? Olha que coisa interessante. Ó, César Lattes foi um dos maiores físicos brasileiros, reconhecido internacionalmente por sua contribuição fundamental na descoberta do meson, pion, uma partícula subatômica importante para a física de partículas. Sua carreira foi marcada por pesquisas pioneiras e pela instituição da ciência no Brasil. Em homenagem a ele, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, batizou a plataforma Lattes no sistema oficial de currículo científico no Brasil. E ele foi professor de escola pública, né? Vamos lá. Sim, é realmente impressionante e inspirador saber que César Lattes, um dos maiores físicos do Brasil e do mundo, começou sua carreira como professor em escola pública. Isso mostra que o ensino público, quando valorizado, pode formar e acolher talentos extraordinários que depois impactam não só o país, mas o mundo inteiro. Isso traz algumas reflexões importantes. A escola pública tem um potencial enorme, por muitas vezes desperdiçado por falta de investimentos e valorização. Grandes nomes da ciência, da cultura, muitas vezes começaram em ambientes simples e públicos. É fundamental lutar para que a escola pública tenha condições de formar novas gerações brilhantes como César Lattes. Né? Assustador, não é? Assustador. César Lattes, né? CNPq. Professor de escola pública. Física. Hoje parece algo assim completamente uma mentira, né? Para a gente começar a perceber como o governo do Fernando Henrique Cardoso destruiu a escola pública brasileira, né? E se mantém até hoje, né? São mais ou menos 30 anos aí de alta destruição. Até na época do Itamar Franco, eu lembro que nessa escola, muitos e muitos anos, quando eu era criança, tinha um laboratório de química. O professor, na época já estava se aposentando, ele escreveu 2 livros de ciência. É um professor muito bom mesmo. Para você ver aí como que eles destroem a escola pública brasileira, né? Destruíram, né? Absurdamente, é verdade. Mas é isso aí, tá, gente? É bom a gente lembrar disso, a gente poder tocar nesse assunto, apesar deles não serem muito agradáveis. Mas pra gente ver aí como o Fernando Henrique Cardoso não foi nada generoso, né? Foi casado com a Ruth Cardoso, uma antropóloga da USP. Ele era formado em sociologia da USP, né? Hoje a gente chamaria de comunista, né? Comunista! E hoje ele é aposentado e tem o Instituto Fernando Henrique Cardoso, né? Onde eles dão palestras, eventos lá e falam milhares de groselhada lá. Para quem gosta, né? Muitos sociólogos da USP vão lá, da peça também, muita gente de esquerda. Então, imagina um ambiente como que ele não é, né? Deve ser um ambiente bem, bem ruim para se estar, né? Não é um ambiente saudável, familiar, né? Eu jamais gostaria de um lugar desses, assim. Até ia, né? Só para ver o que rola lá, né? Assim, né? Só para saber. Mas eu não... Se me convidasse, acho que eu não iria, não. Com certeza eu não iria, não. Né?
Mas enfim, né? Fica aqui a minha crítica ácida, né? A gente vai falar nesse canal um pouco sobre essas questões aí. Infelizmente, 30 anos de destruição, né? A escola pública já foi referência. Hoje a gente fala sobre monitoramento, a gente fala sobre câmara de segurança, a gente fala sobre entrada e saída com revistas de mochila, a gente fala hoje sobre a importância de psicólogas, assistentes sociais, fonoaudiólogas, terapeuta ocupacional, uma equipe multidisciplinar das escolas públicas brasileiras, e nós não chegamos ao nível do ensino público europeu, nem de Portugal, nem da África, do Egito, Irã, nem isso. Somália, o Brasil está lá embaixo, né? O Brasil está abaixo da Somália, né? A gente aí tá bem ruim o negócio, né? Bem ruim, né? A gente colocar aqui, né, ensino público na Somália comparado ao Brasil é de chorar, né? Somália. Ai. Desafio do ensino público brasileiro: infraestrutura precária, qualidade de ensino, valorização dos professores, desigualdade regional. Meu Deus do céu, não quero nem pensar nisso, né? Somália. Você tem uma ideia do negócio. Somália enfrenta grande dificuldade em seu sistema educacional. Décadas, conflitos civis, instabilidade política e falta de estrutura. Baixa taxa de escolarização, infraestrutura precária, sistema fragmentado e alfabetização baixa, né? Contexto socioeconômico. Brasil, país em desenvolvimento com desigualdade regional, social e estabilidade política relativa. Somália, país marcado por décadas de conflito, estabilidade política e crises humanitárias. Acesso à educação, alto índice de matrícula na educação básica, apesar das dificuldades de qualidade. A Somália, baixa taxa de escolarização, especificamente em áreas rurais e afetadas por conflitos. Infraestrutura escolar. Muita escola pública tem instalações precárias, mas há investimentos políticas para melhoria. A infraestrutura muito limitada, escolas fragmentadas sem estrutura básica ou materiais. Somália. Qualidade do ensino. Média considerada baixa em avaliação internacional, PISA, com problemas em disciplinas básicas. Somália. Ensino fragmentado, currículo desorganizado, com poucos professores qualificados. Brasil. Formação dos professores. Programa de formação e valorização ainda insuficiente, mas presente. Somália. Escassez graves de professores treinados devido à instabilidade e falta de investimento. Somália não, Brasil. Desigualdade regional, grandes variações entre regiões sudeste e sul, melhores no norte e nordeste. Somália, desigualdade extrema com áreas urbanas com alguns acessos a áreas rurais praticamente sem ensino. Brasil, desafios principais: baixa qualidade geral, abandono escolar, ideologização, falta de investimento e valorização docente. Somália, conflito armado, pobreza extrema, ausência de políticas educacionais consolidadas e insegurança. Brasil, possibilidades e avanços, políticas públicas focadas na inclusão e melhoria de crescente acesso à educação digital. Vamos aqui, Somália. Apoio internacional por reconstrução, início da política de formação de professores unificados curricular. Pelo amor de Deus, Brasil e Somália estão igualzinho, né? Brasil, mesmo enfrentando muitos problemas, Brasil tem um sistema educacional estabelecido com acesso quase universal à educação básica e estrutura legal para melhorias. O desafio é levar a qualidade e reduzir desigualdades históricas. Somália, país enfrenta desafios ainda mais graves, com uma infraestrutura praticamente destruída por décadas de conflito e instabilidade. E a prioridade é garantir acesso básico à educação e formar professores para reconstruir o sistema educacional do zero. Pelo amor de Deus. Brasil, gente, enquanto o Brasil precisa focar em melhorar a qualidade e combater a ideologização, a Somália luta para garantir o direito básico
a educação para toda a população. Ambos os países mostram que, apesar das diferenças, a educação é fundamental para o desenvolvimento e a construção de um futuro melhor. Impressionante, não é? Brasil e Somália, igualzinho, né? Impressionante. Impressionante, né? Como um governo consegue destruir em 30 décadas o ensino público brasileiro, que já foi referência, que já foi a formação da elite brasileira, paulistana, que já foi celeiro dos grandes intelectuais. Impressionante, né? Impressionante. Impressionante. Realmente. Mas é isso aí, né, gente? Tem que se divertir um pouco, né? A culpa é do PT, né? Com certeza. Mas vamos lá, né, gente? Vamos subir esse vídeo aqui que tá tenso. Tô começando a gostar de fazer esse jornal, né? Jornal. E vou publicar outros vídeos aqui, viu? Tem outros vídeos, vai ser polêmicos. Mas vai ser bom.